capítulo 2 do primeiro livro das Crônicas e o verso de número 7, que está escrito assim: e os filhos de Carme foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Vamos orar a Deus. Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão, peça para que o Senhor fale conosco. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, Senhor, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Meu Deus, atenta neste momento, Senhor, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a vida das minhas irmãs. Meu Deus, continua de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, a falar, ó Pai, ao coração da igreja, ao coração dos ouvintes, daqueles que estão perto, daqueles que estão longe. Meu Deus, atenta à necessidade dos teus filhos. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra. Abre, meu Deus, a porta do nosso coração, para que a tua palavra possa entrar, meu Deus, e permanecer alojada no nosso coração, e que assim, meu Deus, nós venhamos viver, Senhor, as bênçãos que está prometida na tua palavra em nossas vidas. Permita, Senhor, que a tua palavra adentre nosso coração pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis nos assentar. Desocupe a tua mão, dê uma salva de palma, bem alegre ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço a tua atenção, a tua reverência, por gentileza, a palavra do Senhor. Se alguém precisar de alguma coisa, está ali a cooperadora para te auxiliar. Precisar de água, alguma coisa, acena com a mão, ela vai até você te atender em nome de Jesus. Por favor, evite ficar passeando dentro da igreja para tirar a atenção dos irmãos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Igreja, como já foi dito aqui, hoje é o encerramento da campanha Quebra de Maldição. E quero lembrar aqui os meus irmãos, dizer uma coisa, que na verdade às vezes nós entendemos de uma forma equivocada, de uma forma errada, o que vem a ser a maldição. Para muitas pessoas, maldição é quando alguém, por exemplo, dentro da igreja, ele está, às vezes discutiu, está sem falar com o irmão ou com a irmã, e brigaram, às vezes por um motivo ou outro. Então aquela pessoa que foi ali ofendida, aquela pessoa que sofreu talvez a humilhação, ela agora vai orar a Deus e vai pedir a Deus que Deus mate aquela pessoa, que Deus coloque uma enfermidade naquela pessoa, ou coisa do gênero, como muitas das vezes alguma pessoa diz: pastor, eu ouvi falar que o pessoal, alguém está fazendo oração contrária, a pessoa está orando, está me amaldiçoando por intermédio da oração. Meus irmãos, desculpa eu dizer isso, mas isso não existe pela palavra de Deus. A pessoa, ela pode orar, ela pode falar o que quiser, só que quem dá a resposta da nossa oração é Deus. E se Deus não achar conveniente aquilo que você está apresentando a Deus, é como está escrito na primeira, lá aliás, na carta de Pedro, o apóstolo Pedro, ele relata, aliás, João, ele relata dizendo que se as nossas orações, as orações que nós fizermos, ela for do agrado de Deus, assim então Deus, o Senhor, ele responderá a nossa oração. Então quer dizer, não adianta, deixa eu orar ali contra o irmão, porque o irmão falou isso para mim, eu vou orar e Deus vai pesar a mão, Deus vai amaldiçoar, ele vai ficar na prova. Isso de maneira nenhuma. Deus dá a cada um que cada um necessita. Então não adianta a pessoa, alguém está orando o contrário, alguém está fazendo isso, está fazendo aquilo, isso é tudo mentira.
Um dia, quando eu cheguei aqui, quando nós viemos de São Paulo, eu ouvi dizer que, aqui não conheço essa igreja até hoje, fez 10 anos agora, dia 15 que nós estamos aqui, mas não tenho hábito de visitar outros lugares, mas as pessoas diziam que tinha irmãs aqui, mulheres, pastoras, que dirigiam igreja, missionária, dirige, não sei, que tinha hábito de orar, que se o membro fosse de outra igreja, de outro ministério, que ela ia orar para Jesus matar, ia para o monte para fazer isso, fazer aquilo. Aí eu pensei, falei, nossa, meu Deus, cada mulher valente, por que não ora para Jesus libertar o macumbeiro? Por que não ora para Jesus salvar o povo lá da boca de droga? Por que não ora para vá lá em frente o prostíbulo na GO ali, ora para Jesus salvar todas aquelas prostitutas? Já que tem tanto poder na oração, por que não faz isso? Então, quer dizer, às vezes as pessoas falam alguma coisa para colocar medo, para as pessoas ficarem meio com medo e crer naquilo. E detalhe, meus irmãos, as coisas às vezes vêm na nossa vida por intermédio da fé, tudo é por causa da fé. Tudo que acontece na nossa vida é por fé. A gente prega aqui pela fé, a gente louva pela fé, o demônio é expulsado pela fé, nós glorificamos a Deus pela fé, as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo pela fé, nós recebemos milagre pela fé, tudo ocorre pela fé. Então, se porventura você acreditar naquilo que a pessoa falou e você ficar maquinando aquilo na tua cabeça, de repente você vai construir um inimigo oculto em você, e você vai dizer, realmente foi o que a pessoa falou, mas não, você que construiu aquilo, você que ficou maquinando, você que ficou com medo, projetando aquilo dentro de você, então você está carregando um fardo, um peso, ou entre aspas, uma maldição, por algo que você recebeu, você tomou posse. E deixa eu mostrar aos irmãos, pela palavra de Deus, que a situação, as coisas não acontecem dessa maneira, como nós pensamos. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo, para que amanhã, depois alguém falar alguma coisa, você fala, eu ouvi, o pastor pregou, eu entendi agora a situação, isso comigo não cola, porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo está em mim, nada disso vai acontecer na minha vida. Eu sou uma pessoa livre, uma pessoa liberta, uma pessoa coberta pelo sangue de Jesus. Quem é coberto, quem é livre, liberto pelo sangue de Jesus, adora Ele nessa noite. Glórias a Deus. Aqui a Bíblia está falando aqui para nós acerca de um homem, nesse versículo que nós lemos, capítulo 2 de 1 Crônicas, verso de número 7, a Bíblia fala sobre um homem chamado Acar, todos aqui leram o nome Acar, que esse Acar, a tradução desse nome significa problemas, e Acar, que tem o seu nome, a tradução que quer dizer problemas, diz aqui este versículo que ele é o perturbador de Israel, que pecou contra o anátema, aliás, que pecou no anátema. E quem é Acar, meus irmãos? Acar ou Acã é a mesma pessoa. E quando se fala em Acã, nós lembramos lá do capítulo de número 6 do livro de Josué. Quem nunca leu capítulo 6, capítulo 7 de Josué? Todos nós temos conhecimento. Por que a Bíblia vai falar que esse homem, ele era um homem problemático? Foi por intermédio dele que houve um grande problema na nação de Israel, ou como nós estamos falando aqui, de anátema, anátema é maldito, é algo amaldiçoado por Deus. Por exemplo, o capítulo 6 de Josué, no versículo de número 17, presta bem atenção para você entender o mistério, eu quero que vocês entendam. Diz assim, porém, a cidade de Jericó, que o povo de Israel ia tomar na direção de Josué, o Senhor diz, porém a cidade, ela será anátema ao Senhor, ela será maldita, é uma cidade amaldiçoada ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Então o Senhor diz, a cidade, tudo que houver na cidade está amaldiçoado. Quem amaldiçoa a cidade? Os que moravam ali não, quem está amaldiçoando é Deus. Para que Deus está fazendo isso? Para que o povo de Israel não se tornasse maldito, mas que eles fossem um canal de bênção para aquela terra, porque a bênção de Deus estava sobre Israel. Então aonde eles colocassem o pé, estaria abençoado.
É que nem, por exemplo, alguém, vamos em tal lugar, vamos em tal monte para orar. Não, naquele monte faz macumba, naquele monte o povo vem namorar, vai namorar naquele monte, está cheio de sujeira, lata de cerveja, né? Um lugar meio sinistro. Meus irmãos, a força e o poder está com nós, a luz está com nós, o Espírito de Deus está com nós. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Aonde a luz chega, as trevas têm que correr. A Bíblia mostra para nós, por intermédio de Paulo, que as trevas estão em oculto, está reinando, enquanto a luz não se manifesta, porque quando a luz se manifesta, o que está em treva é revelado. Então nós não temos que ter medo. Eu não vou naquela casa, porque diz que lá acontece isso, lá tem um espírito. Meus irmãos, a força e o poder está com nós, o maior está conosco. Jesus toma a minha frente, vamos lá, e quando nós chegar lá, o cão tem que cair por terra, aquela maldição, aquela enfermidade, aquilo que está acontecendo, tem que cair por terra, porque o Senhor, que é a força de Israel, está pelejando por nós, e nós vamos lá, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Assim é, meus irmãos, assim acontecem as coisas. Mas o Senhor diz, a cidade, tudo quanto há nela, está amaldiçoado. Só que Deus, Ele vai abrir aqui um parênteses, Ele vai dizer, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, ou seja, Raabe, todos que estavam na sua casa, toda a sua família, os que estavam em casa, não os que estavam fora, os que estavam ali dentro, que creram na palavra de Deus, na promessa de Deus, todos esses seriam salvos. O resto, todos seriam destruídos. E o Senhor, para nós falarmos, deixa eu ler só esse versículo, o versículo de número 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Como eu disse, o povo de Israel era abençoado. Por onde eles passavam, eles iam conquistando. Não havia força, não havia poder, não havia rei, não havia reino, não havia exército que parava Israel. A Bíblia mostra, quando nós lemos um pouco antes de Josué, a Bíblia vai dizer para nós que quando Raabe, ela conversa com os enviados que foram ver a terra, a Bíblia diz que ela fala para os enviados, olha, nós estamos como mortos, nós estamos atônitos, nós estamos tremendo, porque nós sabemos o que Deus fez com as outras nações, com os outros deuses, a destruição que aconteceu, a posse que Israel foi tomando, por intermédio da presença de Deus na vida dele. Nós estamos aqui tremendo, nós estamos como mortos, porque sabemos que essa terra Deus deu para Israel, e em breve eles virão tomar o que é deles. Ou seja, eles estavam ocupando um lugar, cuidando de um lugar que era do povo de Israel, um lugar que tinha dono, não era deles, e que em breve Israel iria tomar. O inimigo estava com medo, o inimigo já estava mostrando que estava derrotado. Só que o Senhor vai alertar, vai dizer, olha, tudo que está lá é maldito. Ou seja, ia passar por um processo, ia passar por um processo de limpeza, ia passar por um processo de purificação. Deus ia fazer esse processo. E como que Deus ia fazer esse processo? No tocante à obediência do povo de Israel. Deus, o Senhor fala, não toque em nada, não tome nada, anátema, para que vocês não se tornem amaldiçoados. Essa é a ordem de Deus. Só que o Senhor vai dizer, olha, tudo que é vaso, os utilitários que são de ouro, de prata, vocês separam, que isso vai ser para a casa de Deus. Então assim foi a ordem do Senhor. Pois bem, meus irmãos, assim foi feito em tese. Por quê? Porque quando o povo toma a cidade, que o muro caiu, o povo entrou, né, eles entraram e começaram a guerra, o combate na terra de Jericó.
o que vai acontecer? Muitas coisas havia ali, porque morava um povo, tinha muita riqueza, a terra era boa, a terra era a terra que manava leite e mel, a terra era a terra dos sonhos, a terra era uma terra gorda, farta, abençoada. É aquela terra que os homens levavam um cacho de uva em 2, levavam no ombro, pendurado, porque o negócio era grande, era terra boa. Então vai começar a luta, vai começar o combate. O povo, imagino eu que, não sei se os olhos deles olhavam para aquilo que era maldito e desejava, ou o povo olhava para os inimigos para guerrear, matar, destruir, como Deus havia dado a ordem. O anátema que tinha ali, eles cobiçavam, seus olhos inchavam, engordavam de ver as coisas, porque era muita coisa que tinha, só que eles tinham que destruir tudo, eles não podiam pegar. Já pensou? Você vai num lugar, numa ordem de Deus, para fazer uma missão, e o Senhor diz, como falou, vamos usar aqui a Bíblia, no capítulo 15, por exemplo, do primeiro livro de Samuel, quando Deus ordena Saul a destruir os inimigos do povo de Deus, os amalequitas, né? Quem não lembra? E a Bíblia diz que o Senhor fala, olha, Saul, você vai lá, destrói desde o rei até as crianças, até os nenezinhos de peito, não deixe nada, mate os animais, aves, tudo que houver, destrua tudo, porque aquilo lá é anátema. Essa foi a ordem de Deus. Agora imagina, chega Saul, chega o seu exército, os seus homens, vem mulheres bonitas, quase despidas, sensuais, seus olhos encheram, engordaram, desejaram, tomaram. Guerreia, bate aqui e dali, daqui a pouco vê uma galinha gorda, opa, essa galinha eu vou levar para mim. Está guerreando aqui, batendo, vai daqui, depois vê uma vaca leiteira, uma vaca gorda, terra, opa, vou levar essa daqui. Vê um camelo, opa, vou pegar esse aqui. Vê uma jumenta, e assim a pessoa vai pegando e vai combatendo, matando um, matando o outro, mas separando uma coisa. Sabe quando você está fazendo uma escolha no feijão, uma escolha no arroz, você está escolhendo alguma coisa, tirando o que não presta e separando o que é bom? Assim eles estavam fazendo, e no coração deles, eles pensavam que estavam fazendo uma grande obra, eles pensavam que estava tudo certo, não bastando, cada um fazendo o que queria. Chega Saul, o rei, encontra com Agabe, com o rei dos amalequitas. O rei, provavelmente, para não morrer, oferece a ele uma quantia significante de ouro, de pedras preciosas, pela sua vida. Saul toma posse daquela riqueza, abraça o rei, faz uma aliança e leva o rei consigo e destrói o resto. E estão voltando, os homens cheios de mulher bonita, galinha, vaca, jumento, bezerra, camelo, cabra, todo tipo de animal, e vem todo mundo feliz, cantando, alegre, trazendo as mulheres no colo, no pescoço, e para aquela alegria, e todo mundo em festa. Só que lá do outro lado, o Senhor, Deus de Israel, já usa o profeta Samuel, dizendo, revelando ou contando tudo o que Saul havia feito na guerra. Ele não havia cumprido a ordem de Deus, ele não havia feito o que Deus mandou, e ele estava voltando alegre, achando que ele havia cumprido, que ele havia combatido um grande combate, que ele havia conquistado uma grande vitória. Mas o Senhor diz que ele havia reprovado. Ele está reprovado. Esse não serve para ser o rei, não serve para ser o líder do meu povo, porque ele pegou de tudo aquilo que é anátema, tudo aquilo que é amaldiçoado, ele tomou posse. Meus irmãos, veja bem que em Deus, no Senhor,
em Cristo, no Espírito Santo, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está, preste atenção, está a fonte de toda a bênção, de toda a prosperidade, de toda a verdade, de tudo que nós necessitamos. Está em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na sua palavra. Tudo que nós precisamos se encontra na Bíblia e na Trindade. Porém, também na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e na Bíblia contém todo tipo de maldição que nós às vezes não queremos nem pensar, nem imaginamos, nem passa pela nossa cabeça, também se encontra neles. Pastor, como? Saul, ele deixou de obedecer a ordem de Deus. Saul volta feliz, mas quando ele chega diante de Samuel, Samuel vai dizer para ele: olha, que barulhos, que balidos é esse? Que animais você trouxe? Ah, foi os homens que trouxeram. Eles viram o melhor da terra. Eles trouxeram para oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus. Será que era para Deus? Ou será que porque foi questionado? Só que o que está em evidência é a ação de Saul. O Senhor fala por intermédio de Samuel e diz: olha, você acha que Deus, ele tem tanto prazer em holocausto e não no obedecer? Saul achava que o prazer de Deus era no holocausto, em receber aqueles animais diante do altar, receber o cheiro, o incenso daquela gordura que fosse queimada ou oferecida a ele. Mas o Senhor disse: não, Deus não tem prazer no sacrifício, mas Deus tem prazer na obediência. Porque se Deus tivesse prazer no sacrifício, Deus diria: olha, vá lá, destrua o povo e traz tudo que é gordo da terra, tudo que é fruta, tudo que é animal, tudo que é melhor, traga para mim, faça uma grande oferenda, porque eu tenho prazer no sacrifício. Deus não disse isso. O prazer de Deus não é no sacrifício, porém na obediência. Será que os irmãos estão entendendo? O que isso chama a nossa atenção? O que isso chama a nossa atenção? A ordem aqui, voltando no capítulo de número 6 de Josué, a ordem de Deus é que o povo não tocasse nada. Tudo bem, estão guerreando, como eu disse no princípio. Guerreia aqui, olha o anátema ali, enche o olho, guerreia aqui, vai daqui, vai pegar, alguém diz: não, não pode, e a espada está comendo. A lança está comendo, o chicote está estalando e o sangue está derramando, e vamos guerrear. Nós temos que tomar a terra. Só que, como Israel era um povo corporativo, era um por todos, todos por um, o que um fazia refletia em todos. Essa foi a ordem de Deus, que ninguém tocasse. Porém, a Bíblia fala de um homem, que nós lemos aqui. Esse Acã, ele na peleja, na guerra, talvez estava num lugar meio longe dos olhos dos demais. Ele está guerreando, espada daqui, chicote, lança, escudo e pá, de repente, talvez ele entra ali numa tenda, mata alguém, e naquela tenda ele vê alguma coisa que chamou a sua atenção, a qual ele cobiçou, e aquilo entrou no coração dele, e ele vai cometer um pecado grave. O que vai acontecer? A Bíblia diz que ele toma posse de 3 objetos. Primeiro, a Bíblia vai dizer para nós que ele toma uma capa babilônica. Ele pegou aquela capa, achou muito bonita, separou para ele uma capa. Ele acha ali uma cunha de ouro maciço. Ele pega aquela cunha de ouro, esconde. Ele acha também um saco com 200 ciclos de prata. E ele separa aquelas 3 coisas: a cunha, a prata e a vestimenta, a capa babilônica.
e ele dá um jeito, embrulha tudo aquilo de alguma situação, e ele foge, talvez ali como se estivesse com dor de barriga, escondendo as coisas para ninguém ver, e corre para a sua tenda, vai lá para o seu acampamento, entra lá, todo mundo está guerreando, ele entra no seu acampamento, vai lá dentro de casa, lá no meio do acampamento, talvez levanta lá o tapete dele, cava lá no chão, coloca lá a capa, coloca a cunha de ouro, coloca lá o ciclo de prata, cobre ele novamente com o tapete, está tudo bem, tudo em paz, e volta para a guerra de novo, feliz da vida, porque agora eu estou aposentado, eu estou uma boa bênção, eu estou com uma condição melhor do que os outros, eu sou mais sábio, eu sou bom, eu estou rico. Esquece que ele está amaldiçoado. Como a nação é corporativa, todos estão amaldiçoados por causa de Acã. Pastor, mas no que? Por que ele está amaldiçoado? Porque o Senhor disse aqui no verso 18 do capítulo 6: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel. A palavra de Deus é clara. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para a igreja. Se nós vivêssemos nessa época aqui, no tempo do olho por olho e dente por dente, deixa eu dizer uma coisa, você acha que o mundo evangélico, você acha que o mundo cristão estaria vivendo do jeito que nós estamos vivendo hoje? Jamais, ou jamais. Não estaríamos, pode ter certeza que nós não estaríamos. Por quê, meus irmãos? Dente por dente, olho por olho, dente por dente. O Senhor fala, a gente não obedece, a espada corta. O juízo de Deus é imediato. Isso ia trazer o quê? Ia trazer medo, ia trazer o juízo de Deus sendo manifesto. Nós teríamos medo, nós nos preocuparíamos e procuraríamos andar como Deus queria que andássemos. Por mais que há um ou outro que não andaria, mas o temor ia estar sobre a pessoa. E hoje parece que nós estamos servindo outro Deus. Hoje parece que Deus fala, as coisas não acontecem. Hoje parece que a Bíblia é só apenas uma história e nada mais. Meus amados e queridos irmãos, deixa eu te revelar algo que talvez você não queira entender ou não entendeu ainda. Mas no tempo do olho por olho e dente por dente, o juízo de Deus era manifesto após a desobediência. Desobedeceu, acontecia, não tinha conversa. Hoje, nos nossos dias, Deus, Ele não mudou. Em Hebreus, pode ler lá Hebreus 13, verso 8, a Bíblia diz para nós que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Deus não muda, não há em Deus sombra de variação, Deus não varia, Deus está ali, estabilizado. Ele é uma rocha, Deus é inabalável. Pastor, alguém pode dizer, mas por que Deus não faz nada? Deus não age. Queridos, a palavra de Deus vai nos levar lá no capítulo 20 de Apocalipse, do verso 11 ao verso 15. A palavra de Deus vai nos levar lá. Por que Deus não age? Porque lá no capítulo 20, presta atenção aqui por favor, alguém está conversando escondido. Lá no capítulo 20, verso 11 de Apocalipse, a Bíblia vai mostrar para nós que João, ele vê, é uma visão futurística, o livro do Apocalipse, os acontecimentos do tempo do fim. João, ele vê na visão dele um grande trono branco, e João, ele vê alguém assentado sobre aquele trono branco, tão poderoso, tão forte, tão terrível, tão tremendo, ou insuportável,
a sua presença, que a Bíblia diz que os céus e a terra fugia da presença dele, procurando um lugar para se esconder. Os céus e a terra fugiam da presença daquele que está sentado sobre o trono. Se os céus e a terra procuravam fugir, imagina nós, exílios pecadores. Só que no versículo de número 12, a palavra do Senhor vai dizer para nós, só dando um adendo para a gente entender o mistério. A Bíblia mostra que diante do Senhor estavam os livros no plural. Primeiro, o livro da vida, né? Estava ali a palavra de Deus, estava o livro da vida. E a Bíblia diz que todos iam ser julgados pelo que estava escrito no livro. Então, duas coisas: o livro da vida, aonde está o nome daqueles que servem a Deus. Você já aceitou Jesus? Você já deu o teu nome para Jesus escrever lá no céu no livro da vida? Ah, pastor, ainda não. Então dê o teu nome, porque se o seu nome não estiver lá, você não vai entrar. Pode ter certeza que não. A segunda coisa, a Bíblia diz que a terra, ela teve que dar os mortos que nela estavam, o inferno teve que dar os mortos que nele estavam, o mar teve que dar os mortos que nele estavam. Todos que haviam morrido se apresentaram diante daquele tribunal, diante daquele trono, para o julgamento. Meus irmãos, isso chama-se um julgamento final. Essa é a única passagem na Bíblia que está relatado a minha presença, a tua presença, onde todos nós estaremos lá. Ninguém escapará desse dia, independente da forma que você morrer. Você vai ressuscitar pelo poder de Cristo e você vai estar diante desse trono. Céu e terra correndo, procurando lugar para se esconder, e nós lá, de cabeça baixa, mão para trás, de joelho, prostrados diante do trono. Pastor, mas por quê? Porque a Bíblia diz lá que cada um vai ter que dar conta de toda a sua obra. Isso dói, isso dói. E qual obra, pastor? Tudo que está escrito aqui. Você não vai ser julgado pela Constituição do país, você não vai ser julgado por nenhum idioma que você não conhece, você não vai ser julgado por nenhuma lei que você nunca ouviu, você vai ser julgado pelo que está aqui, por esse livro que está na tua mão, que deveria estudarmos, meditarmos todos os dias, procurar cumprir, andar como Deus manda, mas nós ignoramos. Nós preferimos andar segundo nossos preceitos, segundo o que as pessoas dizem, mas não andamos como Deus quer. Mas nós vamos ser julgados por isso. Naquele dia, não sei o que você vai responder, e o julgamento será individual, não será coletivo. Eu irei responder por tudo que eu fiz. Eu, junto com aquele que está sentado no trono, eu e ele. Ah, não, eu fui. Minha mão talvez estará amarrada, talvez eu estarei sem mão, não sei. Não terá como eu apontar para ninguém, e também eu não vou conhecer ninguém. Mas a minha memória estará ativa, não existirá problema de amnésia, não existirá ninguém lá com problema mental, crônico, agudo, não tem problema. Fica tranquilo que o psiquiatra estará lá no trono. Não haverá problema nenhum que ele não possa solucionar. Cada um terá que dar conta de todas as suas obras e será julgado segundo o que está escrito na Bíblia. Então, queridos, o julgamento no olho por olho, dente por dente aqui na lei, era na hora. Só que agora o negócio adiou um pouquinho mais. Está entendendo? Não é que Deus abandonou, não é que Deus foi rude naquela época, Deus é o mesmo. Eu acho que a ira de Deus com nós, com a igreja de hoje, deve estar num nível tão grande, que se não fosse Cristo está sentado à destra de Deus, aquele que morreu na cruz por nós, que nós o ignoramos, que nós o desprezamos, que nem nessa semana agora domingo você viu,
povo comeu, até ficou doente, né? De tanto comer, beber, mas talvez um ou outro lembrou em Jesus. Um ou outro lembrou em Jesus. Eu prefiro não lembrar, porque não é aniversário de Jesus. Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Eu prefiro lembrar um dia festivo, normal, como qualquer outro dia. Mas presta atenção, naquele dia Jesus não esquecerá de nenhum de nós. Nenhuma obra nossa vai passar desapercebido diante de Deus. Nada entre quatro paredes, nada que está escondido, nada que a gente pensa, nada que a gente fala, nada que nós fizemos em outra dimensão, em outro lugar, tudo está relatado diante de Deus e tudo nós teremos que prestar conta. Simples assim. Mas voltando aqui para encerrar, quando Acã ele guarda, ele esconde aqueles utensílios, a Bíblia diz que está indo tudo normal. De repente, meus irmãos, no caminhar da guerra, a Bíblia mostra para nós que tem uma cidade próxima lá em Jericó, uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, muito pequena, um viraleiro, uma currutela, vamos dizer assim, pequeno, pouca gente. E a Bíblia diz que o exército vai para aquela guerra, vai guerrear naquele lugar por ordem de Josué. Só que os homens dizem: não, Josué, não precisa enviar o exército todo não, a cidade é pequena, Deus está conosco, manda poucas pessoas só, poucos homens, para que os outros descansem um pouco, nós vamos lá, vamos dar conta, vamos resolver o problema. E a Bíblia diz que então Josué envia alguns homens, e os homens vão para a guerra e guerreiam. Começa espada, chicote, lança, flecha, escudo, sangue, e daqui a pouco a Bíblia diz que mais de 30 homens de Israel é ferido, o sangue é derramado, e o que acontece? O povo judeu, o exército que fora enviado, volta de cabeça baixa, derrotado. Eles perderam a guerra, eles não conseguiram cumprir a missão. Queridos e amados irmãos, que tristeza. Josué, agora como líder daquele povo, ele não sabe o que está acontecendo, não foi revelado. Josué, sabendo da notícia, ele vai dobrar o joelho, ele vai orar. A Bíblia diz que os anciãos também se prostram e vão orar, vão buscar a presença de Deus para saber o que houve, qual o problema deles ter perdido aquela batalha. E Josué de manhã até para tarde já orando, buscando a Deus, chorando ali junto com o sacerdote. Deus ele não deixa ninguém sem resposta, e Deus ele não tem o inocente por culpado. A Bíblia diz que o Senhor manda Josué se levantar. Josué se levanta, e o Senhor Deus então vai dizer para Josué, bem assim, aqui no versículo 10, capítulo 7, verso 10: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Meus irmãos, Josué estava orando já há algum tempo, e o Senhor manda Josué levantar e diz: levanta, porque você está prostrado sobre o teu rosto. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que Josué ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, meio-dia orando, falando com o pó, falando com o vento, falando com a cadeira, sei lá, um tapete, porque Deus manda ele levantar e diz: levanta, porque você está aí prostrado sobre o teu rosto. Já pensou? Que sacrifício de tolo! Já pensou? Você está ali pagando o preço, chorando, orando: meu Deus, por que aconteceu isso com meu esposo? Senhor, por que aconteceu isso com a minha esposa? Meu Deus, por que isso, por que aquilo? E você lá chorando, jejuando, e chega à tarde, Deus envia um vaso lá na tua casa e levanta. Por que esse sacrifício? Você está fazendo isso por quê? Para quem?
Em nome de quem você está fazendo isso? É para desanimar ou não? Só que, o que vai acontecer? O Senhor vai dizer: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Veja que o que fizeram aqui foi grave, foi um só, meus irmãos, um homem só que fez, só que todo Israel agora paga o preço. Eles mentiram, eles furtaram, eles roubaram, eles esconderam, e o Senhor continua dizendo, olha bem, olha o que o Senhor Deus diz, presta atenção aqui nesse versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. E agora, nós temos duas opções. A primeira paciência, fazer o quê? Deus quer assim, Deus diz que eu estou amaldiçoado, então eu vou viver amaldiçoado, paciência, né? É Deus que quer. Vou plantar, vai nascer, mas quando eu colher, alguém vai vir, vai levar embora. Eu vou ter filho e filha, não vai ser para mim, vai ser para outros, serão escravos. O meu gado será furtado, tudo que eu fizer vai ser para os outros, eu serei um escravo, eu serei um algo sem fundamento na terra, porque eu estou amaldiçoado. Mas vou viver assim, é Deus que quer, porque eu não vou abrir mão da minha bênção. Isso para mim é uma bênção, para Deus pode ser uma maldição, não é assim? Para Deus falou que isso aqui é maldição, pode ser para Ele, mas para mim é bênção. Se eu tiver que ficar amaldiçoado por causa disso, eu vou ficar, mas eu não vou abrir mão, para mim isso aqui é uma bênção. Está sugando a vida dele, ele está perdendo, ele está sendo humilhado, ele está se tornando um capacho, ele não tem mais nada, ele está na lona, mas por causa disso aqui, que é uma bênção para ele vai continuar sendo assim. A outra opção você está amaldiçoado, você continua sendo amaldiçoado, ou você tira o anátema e lança fora, e então eu voltarei e serei convosco. O que nós vamos escolher? Qual é melhor, a presença de Deus na nossa vida ou a maldição? Davi, lá no Salmos 51, ele diz que, ele falando com Deus, dizendo: Senhor, que o Senhor não se afaste de mim, nem retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Amados e queridos irmãos, não existe nada pior na vida do homem e da mulher do que a ausência do Espírito Santo. E ainda mais quando ele está amaldiçoado porque está em desobediência. Aqui, você viu, não houve nada demais, eles apenas desobedeceram, e por intermédio de desobedecer, se tornaram malditos. Uma guerrinha, uma peleja de nada ali, um combatezinho, eles perderam, e o Senhor falou: estão amaldiçoados, eu não estou mais convosco. Israel só vencia, Israel foi o que foi, porque a presença de Deus estava com eles. Sem a presença de Deus, uma simples pedra, foi ali uma grande pedra de tropeço para derrubá-los. Meus irmãos, eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Você pode desobedecer quem você quiser, mas não desobedeça a Deus. Pastor, mas meu pastor falou. Chama o camarada e mostra a palavra de Deus. Fala, peraí, o senhor falou assim, mas a palavra de Deus fala assim. E vamos ver quem você vai obedecer, se é ele ou se é a palavra de Deus. Se você for obedecer ele, a maldição continuará sobre você e sobre ele. Mas se você obedecer a palavra de Deus,
a bênção de Deus estará sobre você e ele vai continuar amaldiçoando. É simples as coisas, meus irmãos, não é difícil não. O Senhor fala que, olha, levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Israel, anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podeis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Deus agora está fazendo um pente fino até chegar no único culpado, e o Senhor fez dessa forma. E a culpa chegou em quem? Chegou em Acã. Foi revelado o iníquo, foi revelado aquilo que estava escondido. Ó, meus irmãos, isso aqui é mais ou menos assim. A gente está no mundo, imagina, você está no mundo. Você vem para a presença, você tem um comércio. Lá no teu comércio você vende de tudo, todo tipo de bebida. Até fogo em garrafa você tem lá. Você vende de tudo. Tem coisas que você gosta, que você não gosta. Tem coisas que marcaram a tua vida, está lá no bar. Só que você sabe que agora você é crente, você vai ter que se dispor de tudo aquilo. E você, tem problema não, essa oncinha aqui eu vou jogar, essa caninha eu vou jogar. Não, mas esse Stanyeg aqui eu vou guardar, esse uísque aqui eu vou guardar, porque isso aqui me lembra não sei o quê. Nós estamos querendo o quê? Para Deus, meus irmãos, é tudo ou nada. Não adianta eu deixar falar, não, isso aqui tá bom, mas isso aqui não, porque isso aqui me agrada, então eu vou deixar para mim. Agora o que não me agrada, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou jogar fora. Não é a nossa vontade, meus irmãos, que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. É por isso que oramos todos os dias: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é seja feita a minha vontade, meu Pai, assim na terra como no céu. Não, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Acã foi levado, veja bem, ele roubou. Só que agora o Senhor manda pegar toda a família dele, manda pegar mulher, manda pegar filho, manda pegar animal, manda pegar aves, tudo que ele tinha, colocou no vale de Acor, aquele monte de gente, filhos, netos, enfim, irmãos, tudo que era a família de Acã foi colocado ali naquele vale, animais, tudo que tinha. E o Senhor disse para o povo: vocês tudo pegai em pedra e lançai pedra no anátema, no amaldiçoado. E foi apedrejando, apedrejando, apedrejando. Meus irmãos, a Bíblia diz que se tornou um grande monte de pedra que está lá no vale de Acor até o dia de hoje. A partir daquele momento, o povo se santificou, se fortaleceu, Deus voltou na presença daquele povo. E quando nós lemos o capítulo 8, você vai ver que Deus, o Senhor, começou a pelejar pelo povo de Israel, e não teve mais ninguém que subsistiu diante da nação de Israel. Por quê? Porque eles viram a situação, eles aprenderam com aquele erro, eles se colocaram de pé e obedeceram a Deus. Só para encerrar, eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos, vou aqui fazer a leitura, encerrar aqui em Deuteronômio, capítulo de número 28, o versículos de número 15, para vocês verem o que Deus fala acerca dessa situação de maldição, como que é as coisas de Deus, como que é profundo o Senhor. Às vezes nós erramos, como a Bíblia diz, porque nós não examinamos a palavra de Deus. Deuteronômio 28, o versículo de número 15, o Senhor fala bem assim: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí no próximo versículo vai estar todas
as maldições que virão sobre todos aqueles que não cumprir a ordem do Senhor. Às vezes você pensa que está macumbado, às vezes você pensa que foi amaldiçoado, e sabe qual é o problema? Desobediência. Sabe qual é o problema? Falta de abrir o coração para Deus. Sabe qual é o problema? Está fazendo coisas lá em casa, praticando coisas, guardando coisas que não agrada a Deus. E por intermédio disso a maldição está sobre a tua vida, e você achando que foi a macumbeira, que foi não sei quem, dando êxito para o diabo, dizendo que é o diabo que está agindo, que está fazendo aquilo, quando na verdade o culpado de tudo isso é você mesmo. Então que nessa noite encerro aqui a palavra de Deus, pedindo encarecidamente que os irmãos reflitam nessa palavra, que você leia a palavra de Deus e procure obedecer ao Senhor. Procure andar como Deus quer. Ah, pastor, mas fulano falou isso, falou aquilo. Mas é a Bíblia, o que a Bíblia está falando. A Bíblia, ela tem que ser, meus irmãos, a nossa defesa. A Bíblia é a nossa bússola que nos leva ao céu. Talvez você possa não acreditar em nada que eu falei, até aceito, mas não duvide da palavra de Deus. Porque essa palavra que nos leva ao céu, e é por intermédio dela que nós seremos julgados naquele último dia. Que Deus nos abençoe e que você abandone tudo aquilo que não agrade a Deus e viva a partir de hoje novidade, para que nós possamos adentrar neste ano de 2024 cheio da presença de Deus, abençoado, um novo homem, uma nova mulher, uma nova família, e viver todas as promessas de Deus na nossa vida. Por isso que o Senhor disse: se Ele se agradar de nós, Ele nos colocará numa terra que mana leite e mel. Será que você quer tomar posse dessa terra que mana leite e mel? Então dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus, glorifique a Ele.